Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o pastor Wallace Melo e hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo da Palavra de Deus, ainda dentro do tema de escatologia, né? Nós vamos falar hoje sobre o juízo final. Esse tema muito importante e que eu tenho certeza que vai trazer muita edificação para a sua vida. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Não deixe de se inscrever, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, você que tem interesse pelas doutrinas bíblicas, nós sempre estaremos postando vídeos para vocês aqui, postando estudos da palavra de Deus, né, sobre os diversos temas que a Escritura tem dentro da teologia sistemática. E nós sempre vamos estar trazendo aqui esses assuntos a vocês. Então, se inscreva para você não perder nenhum estudo nosso que a gente está trazendo aí para vocês. Estou fazendo isso com muito carinho, com muita dedicação, né? E eu espero poder sempre estar levando para vocês um material de qualidade que tem relevância, né, para o seu estudo bíblico, para o seu ensino na palavra de Deus. Não é? Hoje nós vamos falar sobre o juízo final, né? Um tema muito deturpado, né? Muito conhecido da palavra de Deus. Né? O pessoal tem medo aí de aparecer o nome no telão aí, né? Vamos descobrir hoje se esse negócio do telão é verdade, né? Vamos já iniciar esse nosso tema. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, como eu sempre faço, né? Nós estamos falando aí sobre escatologia e o juízo final é um tema que faz parte, né, dessa doutrina, né, da escatologia. Depois do juízo final, nós ainda vamos falar sobre o inferno. Né? Nós ainda vamos reservar um tempo para falar dessa doutrina também, que é a doutrina do inferno. O inferno existe, é literal, é simbólico. O que vai acontecer no inferno, né? Ele é para sempre, né? Ou ele vai durar só um período de tempo? Tudo isso nós vamos tratar nessa doutrina a respeito do inferno. Então, vamos lá, pessoal. O juízo final. Primeiramente, vamos mostrar algumas provas bíblicas de que o juízo final existe, de que haverá um dia em que Deus julgará os ímpios e os justos, né? Vai haver esse julgamento. E onde está isso? Né? Onde estão esses textos? Se esse julgamento realmente existe, onde nós encontramos isso na Escritura? Primeiramente, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, não é? O famoso capítulo 20 que fala sobre o milênio, não é? Capítulo 20 de Apocalipse, versículos de 11 a 15, diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar sobre eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achavam escritos nos livros. Né? E aí, todo esse texto vai falar do julgamento, né? Nós temos aí outro texto interessante de Paulo, aqui no livro de Atos, capítulo 17, né? O versículo de número 30. Não é? Paulo fala que, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, fica aqui claro essa expressão de julgamento, de que há um dia previsto para que o Senhor julgue o seu povo, julgue os ímpios, não é? Por meio de Jesus Cristo. E aí, há todas essas outras referências, irmãos, para vocês aí acompanhar. Eu dei essa lida aqui para vocês, nesses dois principais textos, mas depois você acompanha aí na sua casa esses demais textos. É importante você acompanhar. Eu não vou ler todos aqui para não se estender muito o nosso vídeo,
Mas reflita aí, dá uma meditada, observe essas outras referências. Eu coloquei esse texto aí para ficar provado e evidenciado de que, de fato, haverá um julgamento, não é? Haverá aí, após a vinda do Senhor Jesus, haverá um julgamento, né? Haverá um juízo final, onde todas as nossas obras, sejam boas ou sejam ruins, deverão ser julgadas, né? E serão julgadas por Deus, que conhece todas as coisas. E aí, nós temos uma ideia, né? Eu sempre tenho pontuado aqui os pensamentos e as visões a respeito da escatologia, não é? E é interessante nós lembrarmos aqui de como os nossos intérpretes dispensacionalistas entendem esse julgamento, não é? Haverá mais de um julgamento. Os dispensacionalistas entendem que não há menção de julgamento nesse texto, tanto de Mateus 25, né? Nós já lemos o de Apocalipse, vamos só dar uma olhadinha aqui nesse de Mateus 25, 31. 31 a 46, é um texto muito longo, não é? Mas aí, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí o texto se estende. E aí esse texto de Apocalipse que nós lemos também, os dispensacionalistas não entendem que esse texto está falando de um julgamento, não é? De todos os povos. Não está falando de um julgamento total. Não é? Esse julgamento que está falando aqui, tanto em Mateus como em Apocalipse, é um julgamento que é posterior à tribulação e antes do milênio. Não é? É um julgamento para as nações. É um julgamento que está relacionado a como esse povo tratou o povo judeu nesse período da grande tribulação. Então, os dispensacionalistas entendem que há dois julgamentos. Há esse julgamento do grande trono branco, que está em Apocalipse 20:11, e há o julgamento para dar o galardão ao povo de Deus. Então, eles creem que há dois tipos de julgamentos na eternidade. Então, Cristo inicia-se a grande tribulação para o povo judeu, não é? E antes e no final dessa grande tribulação, Jesus Cristo retorna, e aí há esse julgamento, há um julgamento das nações. Então, o julgamento que está havendo aqui, tanto em Mateus 25, do 31 ao 46, como em Apocalipse 20, do 11 ao 15, é um julgamento que está relacionado a como as nações trataram o povo judeu, e eles serão julgados por isso, não é? Então haverá dois julgamentos, um para as nações e outro julgamento para destinar aí galardão às obras dos crentes, não é? Então, nós temos essas duas menções aqui de julgamento para a interpretação dispensacionalista. Eu, particularmente, não penso dessa forma, né? E nós vamos demonstrar aqui por que não é interessante mostrar assim, não é? De acordo com Mateus 25, não há menção de milênio depois do julgamento. Se você observar o texto, não é? O verso 45 diz assim: então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer um desses pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O versículo 46 aqui deveria dizer o seguinte: e os ímpios irão para o castigo eterno, e os justos irão para o milênio. Deveria ser assim, não é?
Mas o que está dizendo aqui é que haverá um castigo eterno e uma vida eterna. Então, não há menção aqui de um milênio posterior ao julgamento. Então, não é esse grande julgamento do trono branco, ou seja, esse aqui de Mateus, ele não está demonstrando que após esse período haverá um período milenar literal de 1000 anos. Não é isso que está falando. O texto está dizendo que após o julgamento, um vai para a vida eterna e outro para a morte eterna. Não é? É o que está dizendo aqui. Então, embora essa posição seja defendida pelos dispensacionalistas, não há a possibilidade aqui disso. Parece que o texto não diz respeito a isso, né? Essa separação aí entre julgamentos, né? Parece que vai acontecer tudo de uma vez, né? Como a Escritura tem nos mencionado. O tempo do juízo final, quando que isso vai acontecer, né? A maneira como eu entendo, como a posição amilenista entende, a posição como a igreja tem entendido ao longo dos séculos, é que esse grande julgamento será depois do milênio. Não é? Se você ler Apocalipse 11, Apocalipse 20, né? o verso 11, está nos dizendo que vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra, os céus, e não se achou lugar para eles. Então, eu estou seguindo aqui uma interpretação simbólica do livro do Apocalipse, partindo do pressuposto que o milênio é esse período que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Então, terminando esse milênio, inicia-se a grande tribulação, e depois da grande tribulação, aí o final de todas as coisas, né? Quando Cristo retorna, purifica a sua igreja, abate os ímpios, e aí vai haver esse grande julgamento. Não é? O milênio não é algo literal, mas é uma ideia simbólica que demonstra o aprisionamento de Satanás com como é descrito aqui em Apocalipse, para não enganar as nações. Não é uma prisão para que ele não tenha nenhum tipo de ação. Não é? Apocalipse 20 deixa muito bem claro que a prisão de Satanás aqui é para não enganar as nações. Não é? E isso foi obtido por meio da cruz de Cristo, e eu entendo que esse milênio, nós já estamos vivendo nele, de maneira simbólica, em que o diabo não tem mais acesso de enganar as nações. O evangelho tem sido pregado por todo mundo, tem sido anunciado, vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo alcançadas pelo evangelho, porque todo o poder foi me dado nos céus e na terra, como disse Cristo. Então ele aprisionou o valente, como ele diz, né, para os seus discípulos. Né? Ele viu Satanás caindo como um raio, o seu poder foi dissipado. Agora Satanás não tem mais o poder de enganar as nações. O evangelho pode ir a todo mundo, e por isso o Senhor Jesus Cristo e o reino de Cristo têm avançado cada vez mais até a sua consumação. Né? Então, a natureza do juízo final, não é? Como vai acontecer? O que irá acontecer nesse juízo final? Não é? Jesus Cristo será o juiz, é o que diz lá em 1 Timóteo 4, não é? Esse texto aí interessante de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Né? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É a primeira, não, é segunda, né? 2 Timóteo, tá pequenininho ali, tô olhando a referência errada. Isso, 2 Timóteo 4, né? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. É isso que Cristo irá fazer, né? Julgar vivos e mortos. Atos, capítulo 10, verso 42, né? Diz assim, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então, o Senhor Jesus mesmo que irá julgar o seu povo, irá julgar
aqueles em quem há engano, há erro, não é? E o que vai haver nesses julgamentos aí? Os incrédulos serão julgados, não é? Os incrédulos passarão por julgamento e eles serão punidos pelos erros que cometeu, pelos crimes que cometeu, pelos pecados que cometeu. O Senhor Deus, que conhece tudo e todos, sabe de todas as coisas, os seus olhos estão em todos os lugares, passando os seus olhos sobre toda a terra, está contemplando justos e injustos, bons e maus, e irá dar a cada um segundo as suas obras. E aqui, os incrédulos serão punidos pelos erros que cometeram, pelos pecados que cometeram, pelas afrontas a Deus que cometeram, né? Mateus capítulo 11, no versículo 22, e Lucas 20, 47, demonstra que vai haver uma espécie de níveis de castigo. Os homens não receberão o mesmo castigo. Não é? Os homens não serão punidos da mesma maneira. Não é? Se você ler esses textos, está falando, né, a ideia de que a quem mais se dá, mais será cobrado. Né? Aquele que recebeu muitos talentos foi cobrado pelo aquilo que ganhou. Né? Então, será julgado da mesma maneira. Haverá um critério, uma avaliação, né? E embora todos estão condenados aqui na ideia dos incrédulos, né? Mas nem todos terão o mesmo nível de castigo, porque o Senhor Jesus é justo e Ele vai atribuir cada um segundo as suas obras, não é? E o que estará em xeque nesse julgamento? Nós seremos julgados pelo quê? Não é? O texto de Mateus 16, 36 e de Eclesiastes 12, 14 diz que nós daremos conta de tudo aquilo que nós falamos. Toda palavra frívola, toda a palavra enganosa que nós dizemos, tudo aquilo que nós usamos para prejudicar, para magoar, para ferir, tudo isso será levado em conta no dia do juízo final. E nós daremos conta das nossas palavras, das nossas expressões verbais, tudo aquilo que nós nos comunicamos, tudo aquilo que nós utilizamos a língua para o mal, nós será levado em conta nesse dia, né? E o Senhor Jesus julgará as nossas palavras, não é? Romanos 2,16 fala dos segredos dos homens. Esse vai ser um dia em que todos os nossos segredos serão revelados. Aquelas pessoas que usaram de engano, não é? Que passaram por bonzinhos, mas na verdade nunca foram. Pessoas que tinham segredos ocultos desde todo o sempre, não é? Que passou desapercebido diante dos homens, não passará desapercebido diante de Deus. O Senhor Jesus, que conhece tudo e todos, sabe o interior do nosso coração, sabe o que nós vamos falar antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, está contemplando justos e injustos e irá dar a cada um segundo as suas obras, não é? Então, os segredos dos homens serão revelados nesse grande dia, nesse grande julgamento desse trono branco, como diz Apocalipse, né, 20. Não só os incrédulos serão julgados, mas os justos também serão julgados, os crentes serão julgados. Mas que tipo de julgamento é esse que estará sobre nós, sobre os justos, sobre o povo de Deus? Vamos dar uma olhada aí, nós temos vários textos e várias referências que falam sobre isso. Romanos, capítulo 14, versículo 10, não é? Esses textos eu gostaria de ler bastante com vocês, porque nós precisamos entender a natureza do julgamento, principalmente para o povo de Deus, né? Romanos 14, verso 10 diz assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E o verso 12 diz: Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Daremos conta, né, de si mesmos a Deus. Cada um de nós, daremos conta da nossa vida, do que fizermos perante Deus. Esse texto de 2 Coríntios também, versículo 5, 10, diz assim:
Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Corinto, o povo de Deus. E ele está dizendo que importa que todos nós, toda a igreja, todo o povo de Deus compareça perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo, né? Então, qual é o caráter desse julgamento que Deus fará conosco no grande dia do juízo? Como será esse julgamento para o povo santo, para o povo de Deus? Aqui está escrito: avaliar e conceder vários níveis de recompensa. É certo que para o cristão nenhuma condenação há. Né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o que está aí no livro de João e é o que está ali em Romanos 8:1, né? Em João 5:24. Não há condenação para o povo de Deus. Aquele que ama o Senhor, aquele que conheceu a Deus, não vive em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, não há motivo de temer. Você que é salvo, você que é crente, você que é fiel a Deus, você não precisa ter medo desse dia. Porque o julgamento que o Senhor tem para nós não é um julgamento que nos levará à condenação. Pelo contrário, nenhuma condenação há para nós. Né? Nós fomos justificados diante de Deus. Nós ainda teremos aqui um estudo muito sério sobre a doutrina da salvação e você vai entender bem o que é a justificação pela fé. Mas aqui precisa ficar bem claro que não há a menor sombra de dúvidas aqui, não há a menor possibilidade de você ser afastado e distanciado de Deus. Você que uma vez foi salvo em Cristo Jesus, não haverá surpresas para você naquele dia. Você não vai ser humilhado, né? Você não vai ser ridicularizado, né? Não vai aparecer suas conversas do Zap no telão, né? Se você foi perdoado por Deus, se você recebeu o perdão de Jesus, a palavra diz que dos teus pecados não me lembrarei mais. Você não vai ser humilhado naquele dia. Pelo contrário, o que vai acontecer é uma exaltação. Chegou o dia da fidelidade dos santos, chegou o dia do povo de Deus ser honrado, chegou o dia de você receber as promessas, chegou o dia de você receber a sua coroa. Não é aqui na terra. Esse dia de exaltação, de glorificação, está reservado para esse dia, o grande dia do julgamento. Esse é o dia da glória, esse é o dia da honra, esse é o dia que os humilhados serão exaltados. Não é? Esse é o dia. Tudo aquilo que essas músicas coach, essas músicas triunfalistas falam que você vai receber aqui na terra, está reservado para esse momento. Honra, glória, reconhecimento, tudo isso está destinado para esse grande dia. Tá? Não é agora, não é aqui, não é na sua igreja, não é no seu bairro, não é no seu trabalho. Honra, glória, reconhecimento, fama, status, poder, autoridade. Tudo isso está destinado ao povo de Deus, sim. Mas não aqui. Há um erro cronológico nas músicas, nas pregações, coaches, nessas coisas que nós vemos hoje. Isso está reservado para os céus. Esse é o momento da glorificação do crente. Esse é o momento da glorificação dos que amam a Deus. Né? Por isso que nós não devemos temer esse dia. O Apocalipse 11:18, vamos dar uma olhada lá, é um dia de premiação. É um dia em que os salvos serão reconhecidos. Não é? Apocalipse 20, versículo 18. Apocalipse 11, né? Na verdade, 20, 18 não tem. É 11, né? 11, 18, diz assim: na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruirdes os que destroem a terra. Olha só, os profetas, há quanto tempo morreram os profetas? E eles estão na eternidade agora, no paraíso, aguardando o grande dia do julgamento, em que eles vão receber honra, glória, galardão, não é? Tudo, tanto pequenos como grandes, o Senhor Deus não vai esquecer de ninguém.
não é? Aqui na terra só é lembrado os ricos, os fortes, os poderosos, né? Os influentes, mas lá no céu não importa quem você é aqui na terra, se você é pequeno, se você é grande, a única coisa que será levada em conta é a sua fidelidade a Deus e a expiação de Jesus Cristo por meio do seu sangue na cruz. Uma vez que Ele te salvou, que Ele te transformou, que Ele te regenerou, o que resta a você agora nos céus é honra. E você será honrado, você será galardoado por tudo aquilo que você conquistou por meio de Jesus Cristo. Mas também, de certa forma, nós teremos os nossos pecados expostos. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Esse texto fala um pouco sobre o caráter do julgamento de Deus, né? Mais precisamente aos obreiros, né? Ao seu povo. Diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na sua segunda carta aos Coríntios 5, verso 9, diz: e por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Esse texto aqui nós já lemos, mas é importante mencionar de novo. Nós seremos recompensados, mas expostos os nossos pecados, não para condenação, mas para que nós tenhamos consciência daquilo que nós fizemos por meio do corpo. Tudo isso será levado em consideração. Embora nenhuma condenação há mais para nós que estamos em Cristo Jesus, nós teremos isso exposto, nós teremos isso colocado diante de nós, não é? A Bíblia não fala se vai ter uma multidão de pessoas atrás de nós, nos ouvindo, nos vendo, não é? Mas eu acredito que esse não seja o caráter de Deus. Os nossos pecados estão sendo expostos não para que a gente passe vergonha diante das pessoas, mas para que nós nos contristemos e compreendamos cada vez mais a grandeza e a profundidade do amor de Deus. Deus não tem motivo para nos envergonhar. Deus... esse fator vergonha não nos leva ao arrependimento. O que nos leva ao arrependimento é o Espírito Santo por meio da ação sobrenatural nas nossas vidas. Então não tem por que o Senhor Jesus nos dispor ao ridículo, porque isso não traz conversão, isso não é pedagógico, né, na visão bíblica. Então, não há motivos para nós sermos humilhados diante das multidões, não é? A Bíblia também nos diz, um desses últimos pontos aí, que nós também haverá níveis de galardão para os crentes. Então, se vai haver níveis de condenação, se pessoas que estão num ambiente de condenação receberão segundo as suas obras, segundo o mal que fez, é óbvio também que nós, cristãos, salvos em Cristo Jesus, também teremos níveis de galardão diferente das pessoas. Então, você não vai ser agraciado ou beneficiado nos céus, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, como o rei Davi, como os grandes profetas, sacerdotes e os apóstolos, não é? Você não vai receber a mesma honra que eles, não é? Você não vai receber a mesma glória que eles, embora nós estaremos plenamente satisfeitos com qualquer coisa que Deus nos proporcione ou nos ofereça, né? Nosso pecado será retirado dos nossos corpos, né? Nós estaremos plenos em Deus, mas ainda assim haverá níveis de recompensa, não é? Aquelas pessoas que morreram por Cristo, aquelas pessoas que viveram uma vida piedosa maior, aquelas pessoas que se entregaram a Deus de maneira mais santa, justa e reta, com certeza essas pessoas estarão muito mais glorificadas no céu do que nós, né? Nós não entendemos
muito ao certo o que quer dizer galardão e o que literalmente isso significa, quais os benefícios que nós vamos receber no céu, além da própria salvação, que já é uma coisa assim magnífica, não é? Mas o fato é que Deus, além de nos dar os céus, além de nos dar a nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra, ainda há algo destinado e prometido àqueles que serem fiéis a Deus. Então, haverá aí também níveis de galardão. As referências bíblicas estão aí, não é? Depois você dá uma olhada, 1 Coríntios 3,12, não é? Vamos dar uma olhadinha aí, só nesse texto de 1 Coríntios 3,12, não é? Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, nossas obras serão provadas pelo fogo, né? E aquilo que não se queime permanecerá, e assim nós seremos julgados segundo as nossas obras, né? Os anjos também serão julgados. Olha que interessante esse texto, né? O texto de 2 Pedro 2,4, não é? Diz assim, esse texto, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-o no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então, aqueles anjos que pecaram, aqueles anjos que caíram, não é? Aqueles anjos que cederam à tentação do diabo, né? A Bíblia diz que a terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus nos céus. Esses anjos estão precipitados, não é? No inferno, estão aguardando o julgamento de Deus. Será julgado pelas suas obras, será julgado pelo seu pecado, né? Judas, versículo 6, é o penúltimo livro da Bíblia, aí, só tem um capítulo, né? O versículo 6 diz: e a anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então haverá um grande dia em que o Senhor julgará os anjos, né? Julgará aqueles que pecaram antes, né? De Deus enviar a Cristo, antes, bem no começo mesmo da história da humanidade, não é? Há um problema aí cronológico de quando isso aconteceu, quando que esses anjos se rebelaram, não é? Nós vamos discutir, nós vamos falar sobre isso ainda quando nós chegarmos aí falarmos sobre a criação dos anjos, né? Porque os anjos são uma criatura, eles não são eternos. Então, em qual momento da criação os anjos foram criados, né? Não há uma menção na Bíblia do momento exato, né? A gente sabe que Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou a natureza, e está tudo especificado lá, né? Dia após dia, o que criou Deus, o que Deus criou no primeiro dia, no segundo, no terceiro, mas nós não temos uma noção exata do que Deus criou, de que dia Deus criou os anjos, né? E nós precisamos voltar à Escritura. Parece que tem alguns textos que nos indicam algumas coisas, né? E quando chegar o momento certo, nós vamos estudar sobre isso também, né? Sobre a criação dos anjos. Mas é fato que eles serão julgados por Deus nesse dia, né? Já estão reservados aí no inferno para o grande dia em que eles serão julgados. Outra coisa interessante é que nós ajudaremos a Deus no trabalho do julgamento, né? 1 Coríntios capítulo 6, quando Paulo está falando sobre os irmãos que estavam levando outros irmãos aos tribunais, né? E Paulo apela aos irmãos, fala: gente, vocês precisam aprender a resolver esses problemas entre vocês, né? Vocês não sabem que vocês julgarão até os anjos, né? Vocês julgarão até os anjos, e vocês estão discutindo e debatendo sobre essas coisas, né? Paulo fala:
que nós julgaremos os anjos, né? Esse julgamento envolve avaliação cuidadosa e discernimento sábio, né? Sobre os anjos e sobre o mundo. Apocalipse 20, versículo 4, né? Esse Apocalipse 20 tem muito conteúdo a respeito do julgamento, né? Apocalipse 20, versículo 4 diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esse texto está deixando bem claro que haverá aí um trono em que sentarão pessoas para julgar os anjos, as nações e todos aqueles que desobedeceram a Deus. 19:28 de Mateus diz assim: Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, né? Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, aqui mais uma menção de que o seu povo julgará as nações, não é? O mundo, julgará as nações que há na terra. Isso não é novidade. Se você observar a história da Escritura, Deus sempre levantou um povo, Deus sempre levantou Moisés, levantou Davi para julgar, para ser o governo de Deus na terra, para trazer as leis de Deus sobre o homem, não é? Então, Deus sempre levantou homens para governar. Então, esse não é uma novidade. Homens sendo levantados, mais uma vez, para governar, para julgar sobre a terra. Não é? Isso é natural, isso é comum, mas será um momento de muita honra, não é? E de muita glória. Algumas aplicações que esse fator de julgamento, não é? Nos ensina. Por que Deus vai julgar as nações? Por que Deus tem que fazer isso? E mais especificamente, como deve estar o nosso coração e qual deve ser o nosso pensamento a respeito? Qual deve ser as nossas atitudes diante desse julgamento que Deus irá estabelecer? Né? E o fato de Deus ter um trono e o fato de Deus julgar as nações, qual ensinamento isso nos traz? Né? Um deles é que isso satisfaz o nosso senso interior de necessidade de justiça no mundo. O fato de nós sabermos que um dia Deus irá julgar os povos, as nações, as pessoas que fizeram maldades, atrocidades, guerras, né? Nós estamos num mundo que nós encontramos apenas injustiça na sua grande maioria. Mas Deus tem destinado um dia em que Ele vai retribuir aos homens segundo as suas obras. E o justo juiz dará a cada um segundo as suas obras. Então, isso satisfaz o nosso coração. Nós vivemos num mundo tão injusto, né? O Brasil é um país que tem tantas injustiças e isso nos leva a pensar, meu Deus, quando que isso vai mudar? Né? Quando que isso vai ser restaurado, vai ser transformado? Não se preocupe, um dia Deus irá julgar justos e injustos e retribuirá cada um segundo as suas obras. Então, acalme o seu coração, não é? Espero que isso satisfaça você, esse seu senso de justiça, né, que há dentro de nós, aqueles que amam a Deus, aqueles que anseiam pela justiça, pela retidão, pela verdade, né, sem dúvida anseia pela vinda de Cristo e que junto com ela também vem o grande trono branco que irá julgar as injustiças que o mundo cometeu e que passou desapercebido pelos tronos da terra. Não passará diante do trono de Deus. Capacita-nos a perdoar os outros livremente. Né? Nós podemos perdoar, nós podemos ter essa tranquilidade no nosso coração, sabendo que Deus irá punir aqueles que transgrediram as leis. Nós não precisamos agir de maneira com as nossas próprias mãos. Nós podemos depositar toda a nossa confiança em Deus, sabendo que um dia Deus irá
julgar essas pessoas, né? Constitui motivo para uma vida justa. Nós temos um motivo para ser justos. Nós temos um motivo para ser santo. Nós temos um motivo para obedecer às leis de Deus. As leis de Deus irá a nos abençoar. Então, se não houvesse julgamento, se Deus não fosse atribuir a nós justiça, se Deus não estivesse nem aí para o mundo, se Deus não estivesse contemplando justos e bons, se Deus não estivesse guardando tudo aquilo que o homem mau fez, não haveria motivos para nós sermos fiéis, não haveria motivo para nós guardarmos a sua lei. Mas o motivo pelo qual nós devemos guardar as leis, guardar os mandamentos, é porque nós sabemos que um dia o Senhor irá julgar. O mundo pode não estar nos vendo, o mundo pode não reconhecer a nossa justiça, mas um dia Deus reconhecerá e Ele vai dar a cada um segundo as suas obras, não é? E outro grande motivo pelo qual nós devemos fazer isso é que nós temos uma motivação para a evangelização. Nós temos motivação para evangelizar, para levar a palavra de Deus, porque nós sabemos que um dia o Senhor irá julgar justos e injustos. Espero que você tenha gostado desse estudo. Fique com Deus e até a próxima. Nós sempre estaremos aqui trazendo mensagens da palavra de Deus. Não deixe de curtir o nosso canal, de se inscrever e que o Senhor te abençoe no nome de Jesus Cristo. Obrigado a todos e até a próxima.